tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação, sobre expressividade, sobre como organizar suas ideias para passá-la para o papel. Bom, é importante dizer, gente, que nós vamos hoje trabalhar com um comentário de tema, tá? Então hoje a aula é muito prática, hoje nós vamos escrever um texto juntos, certo? Então é muito importante a sua participação. Boa tarde, Érica, seja muito bem-vinda à nossa aula. Então, assim, a nossa ideia é escrever juntos, nós vamos aqui continuar nosso processo de escrita, organizar o entendimento do texto, passar por textos motivadores. Nós vamos necessariamente avaliar todo o processo de montagem de um texto para que você, lá na hora, simule de uma forma bem interessante a sua prova, o Exame Nacional do Ensino Médio ou qualquer dissertação que você venha fazer na sua escola, tá? Então, muito importante a gente direcionar aqui que nós estamos trabalhando com uma ideia de racionalização, de organização do caminho, o caminho a ser percorrido. E aí é importante dizer o seguinte, essa é uma aula de uma série de aulas em que nós vamos colocar em prática todas aquelas estratégias que a gente utilizou para montar cada um dos parágrafos, tá? É claro que aqui também vai valer a pena a gente destacar alguns pontos sobre coesão, alguns pontos sobre pontuação, separação de períodos, utilização de vírgula, crase, entre outras coisas. Mas, principalmente, a gente vai analisar essa racionalização, como você vai conhecer o texto, direcionar o texto, entender o tema, aproveitar-se dos textos motivadores, tá? Muito importantes para que você consiga entender todo esse processo, consiga entender toda essa lógica temática. Nós vamos partir de temas, a princípio, temas mais amplos, tá? Como é o de hoje. A gente tem um tema muito amplo hoje, um tema muito abrangente, que talvez nem seja uma tendência do Enem, já que o Exame Nacional do Ensino Médio vem trazendo uma série de temas que são mais específicos, temas com problemas mais invisíveis, como o registro civil, a formação educacional dos surdos, a questão do cinema, é como se fossem temas mais específicos, mais diretos. No nosso caso, não, a gente vai começar com temas mais abrangentes e depois, até chegar lá na nossa provinha, a gente vai especificando para que você consiga necessariamente desenvolver um bom texto, desenvolver todo o processo de escrita aqui, tá? Vale lembrar que baseado nesse princípio de direcionamento, baseado no princípio de racionalização, no princípio em que se estabelece uma maneira de você pensar o texto que vai desde os textos motivadores até a escrita dos parágrafos aqui, como nós vamos trabalhar, tá? Então, muito importante você saber disso, e é claro que eu quero a sua participação também nessa escrita, eu quero que você comece a sentar mesmo, escrever por aí, e você comece a pensar outros temas de acordo com o que a gente vai fazer aqui na nossa aula de hoje e nas outras aulas que virão sobre comentários de temas, tá? Então, convido você a vir aqui comigo no nosso material para a gente comentar um tema extremamente interessante, bacana, para que você consiga direcionar e entender todo esse processo de produção textual, certo? Bom, vale muito lembrar, pessoal, que hoje nós temos uma lógica, um caminho a ser percorrido, tá? Esse caminho a ser percorrido vai passar, claro, por uma dissertação escolar e vamos lembrar que nossa dissertação escolar é necessariamente uma dissertação argumentativa, tá? Dissertação argumentativa. E essa dissertação, baseada nos princípios do Exame Nacional do Ensino Médio, é uma dissertação que vai trazer para a gente a história de defesa de uma tese, tá? Então, como é que nós vamos trabalhar aqui nesse direcionamento? Nós vamos trabalhar, primeiro, com a dissertação escolar, lembrando que eu estou falando de dissertação argumentativa, certo? Dissertação argumentativa. E o comentário de tema, pessoal, é importante que você lembre que esse comentário de tema, ele é um comentário, não é bem um debate de tema, tá? Nós não vamos debater temas, nós não vamos especificar um tema de maneira, nós vamos discutir um tema aqui, nós vamos direcionar, tá? Então, esse comentário eu quero que você entenda como um direcionamento. É importante também lembrar que nós temos aqui também uma outra realidade interessante, porque assim, essa não é a única maneira de você escrever esse texto, tá? Não é a única maneira que eu vou apresentar aqui. O que eu estou apresentando é uma possibilidade. O que eu estou apresentando é um direcionamento que pode te ajudar a pensar no tema no momento em que você estiver escrevendo, tá? Mas não é necessariamente obrigado você fazer exatamente do jeito que eu estou falando aqui. Mas eu vou te entregar uma possibilidade interessante e, principalmente,
uma possibilidade que pode ser utilizada nos mais diversos textos que a gente vai fazer. Então, é muito interessante você pensar dessa forma. Bom, nós vamos analisar, discutir, produzir, vamos produzir, tá? Destaque aqui para vocês, eu quero que você produza daí também esse tema. Socializar, basicamente trocar informações. O que eu poderia colocar aqui, professor? Como é que poderia ser minha linha argumentativa? Professor, e se eu falasse desse jeito, não poderia ser possível? Então, nós vamos analisar. Eu vou lhe apresentar uma, e aí, claro, que fica aqui o destaque, que é só uma das possibilidades que você tem, tá? Então, você pode ampliar essas possibilidades de diversas formas. Bom, tendo em vista temas, acontecimentos dos interesses de interesse local ou global, notícias. Gente, nós vamos trabalhar com todos os temas aqui que vierem, a gente vai trabalhar com atualidade. Atualidades. Então, são problemas que estão acontecendo agora com a gente. E um detalhe importante, muita gente me pergunta, professor, se a frase tema não trouxer o Brasil, eu não posso falar de Brasil? Pessoal, aí fala um destaque muito importante, uma ressalva muito importante. Todos os temas vão estar envolvendo o Brasil. Todos eles vão estar envolvendo o Brasil. Eu não vou falar de um problema que não acontece aqui. Não adianta, eu não vou falar de um problema que acontece somente lá na África ou na Europa. Não, eu preciso, mesmo que o problema seja mundial, ele precisa afetar o Brasil, ok? Então, eu preciso pensar num problema que vai necessariamente estar envolvendo o Brasil. Bom, nós vamos aqui interpretar textos, vamos escrever, vamos direcionar para que você tenha acesso a todo o conhecimento necessário para direcionar esse seu texto, beleza? Bom, como eu já adiantei, hoje nós vamos falar sobre um tema. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é classificar o tema, tá? O primeiro ponto a ser trabalhado é essa classificação. Como é que acontece? Bom, já vou adiantando aqui que o nosso tema de hoje vai trabalhar com a segurança. Então, a primeira coisa que você vai fazer é classificar o tema. Claro, depois que entendê-lo, né, você vai classificá-lo. Classificação do tema. No momento em que você classifica o tema, vale lembrar que você pode, a partir daí, selecionar repertórios, informações, selecionar estatísticas, alguns dados interessantes para que você entenda, compreenda esse tema de uma forma mais fácil e principalmente para que você embase, fundamente sua ideia de maneira bem mais adequada, tá? Bom, nosso tema de hoje vai partir dessa frase tema. Como eu falei para vocês, como hoje é uma primeira aula de uma série de aulas em que nós vamos estabelecer caminhos, em que nós vamos direcionar o nosso texto a ponto de você entender, compreender completamente qual é o caminho a ser percorrido, a ideia aqui é trabalhar com um tema mais amplo. Bom, os impactos da violência urbana na sociedade brasileira. E você já deve ter notado que nós temos aqui alguns destaques, tá? Impactos, violência urbana e brasileira. Bom, existe uma coisa, pessoal, chamada abordagem completa do tema, certo? Que é o não tangenciamento dele. O não tangenciamento do tema está diretamente atrelado ao que nós vamos chamar de núcleos temáticos, tá? Núcleos temáticos. Os núcleos temáticos, eles trazem para mim o direcionamento, aquilo que o corretor precisa entender como o que eu devo trabalhar no texto. É o recorte temático. É a partir deles que vai determinar-se se houve a abordagem completa ou se não houve a abordagem completa do tema. No nosso caso, como é que nós vamos ter aqui? Lembre-se, todo tema ele tem uma palavra, uma expressão que vai indicar essa questão do tema, como se fosse o resumo do tema. Por exemplo, em 2019, no Enem, nós tivemos democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você vai lembrar que, quando eu te pergunto, você vai me responder qual foi o tema. O tema foi cinema. 2017, o tema foi surdos, formação educacional dos surdos no Brasil. O tema agora de 2021, registro civil. Não, foi invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Bom, mas quando você tem essa ideia, você sempre vai ter uma palavra uma expressão ou palavra que vai expressar, que vai indicar o tema, você vai ter a especificação de cada uma das partes. Exemplo, a violência urbana, esse é o nosso tema. A palavra que indica tema. Mas você vai ter uma especificação.
Eu vou falar de quê dela? Vou falar dos impactos, dos efeitos. E, mais precisamente, eu vou falar disso no Brasil. Essa é uma frase bem característica, que eu trabalho diretamente com o Brasil. Mas vale destacar também que eu posso entender aqui um direcionamento de cada uma delas, temas que não têm necessariamente o Brasil, mas que afetam o povo brasileiro. Um bom exemplo disso foi o tema do Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você tinha aí, não tinha a palavra Brasil, e é um problema, essa questão do uso do algoritmo, é um problema mundial. Porém, é claro que o Brasil também está inserido nesse problema. Daí a necessidade de você também falar de Brasil. Beleza? Pois bem, vamos lá. Entendendo esse processo, eu preciso também que você entenda que a gente vai precisar repetir todo esse processo, repetir esses temas em diversos momentos do seu texto. Então, eu vou escrever um texto em que essas palavras-chave, esses núcleos temáticos, são incessantemente repetidos. Por quê, professor? Porque é o assunto do meu texto. Então, eu preciso repeti-los. Bom, mas existe outra coisinha que é me cobrada, que é a questão da coesão. Coesão textual. E a coesão ela só é dada, pessoal, se você não tiver essa repetição excessiva. Então, eu preciso retomar todo momento essas palavras, porém eu não posso repetir vocábulos. Daí é muito interessante que você seja capaz de trazer sinônimos ou expressões que façam referência a essas palavras. Exemplo, impactos, prejuízos, consequências, efeitos, violência urbana, criminalidade, transgressão da lei, precária segurança pública. São expressões que vão direcionar para a ideia de violência urbana. Quando eu falo de Brasil, nacional, tupiniquim, do Brasil, tá? Então essas são as expressões para eu retomar a ideia de brasileiro sem que eu repita o vocábulo, beleza? Então, qual é a dica? Pegou o tema, antes que você perca o controle, antes de você ficar nervoso, antes de você achar que não sabe de nada dele, tecnicamente faça esse processo. Marque as palavras-chave, como a gente fez aqui, marque os núcleos temáticos, entenda qual é a palavra tema, porque ela precisa ser retomada centralmente. Classifique o tema lá em um eixo temático, nesse caso é a segurança. Vamos lembrar, pessoal, que a minha indicação de classificação do tema é o direito violado nele, tá? Então, o eixo temático é o direito que é colocado em risco ou violado no tema, tá? Certo? Bom, isso aqui vai me ajudar a montar meu direcionamento. Depois que eu fiz essa classificação, aí eu posso pensar, antes mesmo de escrever, em alguns sinônimos ou palavras que possam fazer referência a esse texto, tá? Aí, quando eu estiver escrevendo, eu já vou pensando, poxa, eu posso, não preciso repetir tanto. Então, eu vou utilizar expressões que me permitam fazer todo esse processo, ok? Uma outra dica que o texto motivador, ele também traz expressões que te ajudam a substituir, tá? Então, esses sinônimos que trazem aqui, essas palavras temas, muitas vezes aparecem lá nos textos motivadores, ok? E falando em texto motivador, agora é o meu segundo passo. Trouxe para cá, falei marquei os núcleos temáticos, classifiquei o tema no eixo temático, encontrei sinônimos que podem se referir a esses núcleos temáticos. Agora nós vamos para o direcionamento do tema. Direcionamento esse que está atrelado ao texto motivador, tá? Texto motivador importantíssimo para te dar uma série de informações, tá? Professor, e eu posso pegar informações do texto motivador? Pode sim, galera. Você pode sim pegar a informação do texto motivador. O texto motivador ele é um instrumento não só para nortear o seu pensamento, como também para que você retire informações interessantes, sem que haja cópia. Vale bem destacar, né? Você precisa entender essas informações e trazer para o seu texto, e não necessariamente copiá-las. Vamos dar um exemplo aqui de como é que você pode fazer isso. Vamos trazer exemplos. Texto de número 1, violência urbana no Brasil. Esse texto ele é bem amplo, tá? Ele vai trazer algumas informações interessantes, mas talvez até em outros textos a gente traga algo mais interessante para a gente. Mas vamos lá. A violência se manifesta por meio de abuso de força, de tirania, de opressão. Opa, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um conceito de violência. Então, nós vamos colocar que a violência...
vai destacar o abuso da força, tirania, opressão. Eu posso, inclusive, começar o meu texto com esse conceito, tá? Com esse conceito de violência, certo? Não é obrigado a utilizá-lo, mas é uma informação interessante. Sempre vai haver violência se houver essa questãozinha aqui. Vale destacar, pessoal, que eu estou falando de violência urbana, tá? De violência urbana, então é uma violência bem específica direcionada aqui para esse nosso tema. Bom, ocorre constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Como nós estamos falando de violência urbana, provavelmente vai estar atrelado à ideia de assaltos, de assassinatos e assim por diante. Seguindo, um dos maiores problemas urbanos no Brasil é a violência. Veja bem, é um problema urbano, visto que o país apresenta altos índices de criminalidade. Lembra esse lance de que o texto motivador te entrega sinônimos interessantes? Olha só esse aqui, criminalidade. Então, em vez de eu falar de violência urbana, eu posso substituir essa fala justamente por criminalidade, tá? É um sinônimo já que eu consigo utilizar para que o meu texto não fique repetitivo, para que o meu texto não fique necessariamente corra o risco de perder pontos na competência 4, principalmente quando eu falo de repetição excessiva de palavras, beleza? Então o texto motivador já me entrega isso. Que país é este? As pessoas não sabem mais o que fazer. Colocam grades, cachorros, cerca elétricas, constroem condomínios fechados, isolam-se, não saem à noite, vivem enclausurados. Veja bem, galera, eu vou resumir esse convivem enclausurados, porque tudo isso daqui são exemplos de consequências, tá? O que acontece com a violência urbana? O que ela provoca? Ela provoca justamente esse enclausuramento das pessoas. As pessoas se trancam. Então, esse impacto, veja bem, o nosso tema são justamente os impactos da violência urbana no Brasil. Então, você tem aqui uma série de exemplos desses impactos. Algo bem interessante para eu colocar, inclusive, no meu texto, tá? Veja bem, estamos produzindo uma cultura do medo. Todavia, engana-se quem acredita que o fenômeno da violência urbana está restrito aos grandes centros. Esse problema pode ser observado também em pequenos centros urbanos em todo o país, onde recentemente as manchetes de jornais mostram um aumento no número de assaltos, homicídios e outros atos de violência. Opa, se eu precisar dar uma aprofundadazinha e trazer exemplos de violência, o que eu posso colocar, professor? Aumento do número de assaltos, olha só, que são exemplos de atos de violência, ou violência urbana principalmente, homicídios e outros atos de violência. Então, são exemplos. É o texto motivador me entregando possibilidades de direcionamento do meu texto, ok? Bom, o que deixa as populações locais apreensivas. Isso comprova que a violência tem tomado proporções gigantescas e atualmente é configurada como morbo social. Gente, morbo social é um grave problema, né? É um entrave para a sociedade, que carece de uma solução urgente. Pronto. Esse carece da solução urgente, ele já até me direciona para uma proposta, para uma possível proposta de intervenção. Então, se eu consigo dizer aqui, se eu consigo trazer aqui, eu vou trazer primeiro o conceito. São informações interessantes para eu trazer aqui. Conceito. Criminalidade. Olha só o que o texto motivador me entrega. Sinônimos. Essa parte aqui do enclausurados e todas essas outras que vão aparecer aqui, esses exemplos, o que eu tenho? Efeitos ou consequências. Efeitos ou consequências. E aqui eu tenho exemplos do que é esses atos de violência. Exemplos, certo? Então são... Inclusive eu posso usar morbo social também como sinônimo, né? Também dá para usar como sinônimo de violência. Não é nem um sinônimo, é uma palavra
É uma palavra que faz referência à violência urbana, tá? Morbo social. Bom, o texto 1 já me entrega essa série de informações interessantes para que eu monte a minha linha de raciocínio, tá? Aproveite-se do texto motivador, ele vai te entregar muita coisa bacana. Texto 2. Alguma novidade? Mais violência, muito mais violência, o violento, violência, 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 violência. Então nós temos aqui todo um direcionamento que vai envolver esse lance da violência. Bom, é a nossa realidade, né? Esse outro texto ele é bem interessante porque ele vai trazer dados para a gente. Ó. E dados, gente, é um ponto bem rico para que você trabalhe com todo esse processo. Para começar, você já tem uma fonte aqui. Atlas da Violência de 2018. Mas não é tão atual, não tem problema, viu, galera? Desde que você afirme qual é o ano, não vai ter grande problema, não. Bom, o título ele já vai me entregar uma informação bem interessante para que eu monte o meu texto. Bem interessante. Que informação é essa? O Brasil tem taxa de homicídio 30 vezes maior que a Europa. O Brasil tem taxa de homicídio 30 vezes maior que a Europa. Então é muito claro aí que nós já temos um dado que vai permitir. É um problema social, veja que eu tenho que provar que é um problema social. É um grave problema social. Por que é um grave problema social? Porque o Brasil já tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a Europa. É um dado bem interessante. Mas vamos aprofundar um pouquinho essa discussão para saber o que o texto traz para a gente. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa de 60 mil por ano. Opa, já posso colocar aqui. Ó. O Brasil já teve 60 mil homicídios por ano, que é, basicamente, um exemplo, uma manifestação da violência urbana. Tá? De acordo com o Atlas da Violência. Professor, olha a dúvidazinha que surge. Se eu citar algo que está no texto motivador, eu preciso dizer qual é a fonte? A resposta é bem clara. Sim, você precisa dizer qual é a fonte. Professor, mas está no texto motivador. Está no texto motivador, mas não está no seu texto. Você precisa trazer a informação clara para o seu texto. Então, no momento em que você vai colocar isso daqui, você precisa dizer qual é a fonte. E a fonte nós temos aqui, Atlas da Violência, de 2018. Tá? Essa fonte, ela precisa, mesmo estando no texto motivador, ela precisa aparecer no seu texto. Tá? Ou você pode pegar as instituições que fizeram essa pesquisa, que é o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP. Tá? O número de assassinatos, mais precisamente, foi de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016, o que coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior que a Europa, que é uma explicaçãozinha daquela informação inicial, tá? Bem interessante para você citar lá. Só na última década, olha só que número interessante também para você colocar. Eu quero provar que a violência é um grave problema para o Brasil. Eu posso trazer alguns elementos. Exemplo, só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta. Gente, na última década, 553 mil brasileiros morreram. Isso é um total, para deixar mais palpável isso, para que as pessoas tenham mais ideia do quanto isso é importante. Um total de 153 mortes por dia. 153 brasileiros morrem por dia por morte violenta. Os homicídios, segundo o IPEA, equivalem à queda de um Boeing 737 lotado diariamente. É como se o Brasil, todos os dias, perdesse um grande avião, aqui um grande avião de passageiros, né? Por dia, se ele caísse e matasse todo mundo. 153 mortes por dia na última década no Brasil, certo? Bom, representam quase 10% do total de mortes no país e atingem principalmente homens jovens. Olha só a diferença interessante também, galera, ó, que é também um aprofundamento bem interessante. O número de mortes representa 10%, já é um número alto de mortes, tá? Porque todas as mortes do Brasil, desde por velhice, por doenças crônicas, por doenças como câncer, entre outras coisas, a morte mata 10%, mortes violentas são 10%, já é um número muito alto, tá? Mas quando a gente vai pensar em mortes de jovens,
entre 15 e 19 anos, esse número aumenta para 56,5%. 56,5%. É muito aumento. Aumenta de 10% para 56,5% de mortes de jovens. Vale destacar também que jovens entre 15 e 19 anos dificilmente vão morrer de uma outra coisa que não isso, né? Mas aí acontece esse ponto. Bom, outro ponto bem interessante, olha só, esse aqui é uma causa, que ele já te entreguei consequências no outro texto, né? Agora eu vou entregar a causa. Bem interessante essa causa. O número de mortes violentas também é um retrato da desigualdade racial no Brasil. Ah, professor, então quer dizer que a pessoa morre porque a sociedade é racista? É, galera, é isso mesmo. Só tem uma pequena diferença. Não é que a pessoa que vai matar, professor, mas o ladrão vai ser racista ou não vai ser racista? Não, não é isso a questão. A questão é a seguinte. A questão é que quem normalmente morre é um jovem numa situação de vulnerabilidade, que normalmente ou está envolvido com drogas ou está sendo vítima daquele contexto que aparece esse envolvimento. Então, quando eu falo de desigualdade racial, você vai falar de racismo, sim, mas de um racismo estrutural. Tá? Você vai falar de um racismo estrutural. Racismo esse muito bem evidenciado se você notar o índice, o número, a porcentagem de pessoas negras presas. Tá? Então, as pessoas negras em presídios é um aumento muito grande, certo? Aí, nesse caso, acontece que 71,5% das pessoas que são assassinadas são negras ou pardas. Ah, professor, mas matam só porque são negros ou pardos? Não necessariamente, mas são essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e correm um risco maior, principalmente de estarem sujeitas à morte violenta, beleza? Bom, o impacto das armas de fogo também chega a níveis elevados no país, que tem medições sobre mortes causadas por disparos desde 1980. Olha só o número que aumenta, pessoal. Se naquela época a proporção de homicídios causados por arma de fogo girava na casa de 40%, tá? Era o número de mortes. De todas as mortes violentas que aconteciam, 40% eram com armas de fogo. Desde 2003, é um número, e agora até houve um crescimento, o número é de 71,6% de pessoas que morrem por disparos, pessoas que morrem de morte violenta, 71,6% é por conta da utilização de arma de fogo. Tá? Então, muito marcante aqui esse direcionamento de como eu tenho esse impacto das armas de fogo na sociedade nacional, certo? Então, eis aí os dados que você consegue pegar para incrementar o seu texto. Vale lembrar que você não pode se limitar ao texto motivador, mas são informações interessantes para levar para dentro do seu texto. Entendendo essa lógica, nós vamos pensar em como direcionar agora. Tem mais um textozinho aqui. E assim que a gente vê esse outro texto, você consegue direcionar para a produção mesmo, tá? Que é o que nós vamos tentar fazer daqui a pouquinho. Então vamos ver logo aqui o outro texto. Veja bem. Com tanta violência, precisamos de bons exemplos. Mas nós já temos os heróis, os super-heróis. Eles sempre resolvem tudo na porrada. Essa questão, pessoal, da violência gerando violência é uma outra causa importante. A nossa base de heróis, de super-heróis, de filmes, esse tipo de coisa, é uma formação de uma cultura que reage muito violentamente. E é claro que o aumento disso vai desencadear, claro, que é o maior aumento da violência urbana. Então, vale destacar também que a questão cultural, a violência também é uma questão cultural, tá? Então, vale muito a pena destacar esse ponto da relação cultural. Bom, agora para onde é que nós vamos? Já que nós já passamos pelo direcionamento que envolve a frase tema com os núcleos temáticos, já classificamos o nosso tema dentro do direito que é colocado em risco, que é o direito, no caso, que é a segurança. Já analisamos os textos motivadores e tudo que ele pode trazer para a gente. Agora vamos
montar a nossa estratégia textual. Inclusive, eu escrevi um textozinho aqui para você, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada para como é que a gente vai montar. Antes disso, claro, eu preciso pensar em o que eu posso citar no meu texto. E aí fica a sugestão aqui de você citar esse quadro, que é um quadro sobre violência urbana. Professor, o que esse quadro pode me ajudar? Esse quadro ele traz repertórios socioculturais. Repertórios socioculturais. O que esse quadro me entrega? O que eu posso trazer aqui? Ele traz repertórios universais dentro dos eixos temáticos, tá? Bom, esses repertórios, galera, eles são interessantes. Claro, vamos ligar aqui, vamos lembrar que eu estou falando de repertórios dentro do eixo temático dentro da classificação. Então, eu posso trazer vários repertórios que falam sobre violência urbana no geral, sobre violência no geral. E aí você consegue trazer para dentro da nossa discussão. Um bom exemplo disso. O processo de industrialização brasileiro, um momento histórico, principalmente na segunda metade do século XX, impulsionou um intenso êxodo rural e provocou uma ocupação desordenada do espaço urbano, que, sem a assistência devida do Estado, dificultou o acesso a direitos sociais. Aí, galera, quando a pessoa não tem direito à moradia, à educação, a transporte, a trabalho, ela está vulnerável a essa questão da violência. Então, a violência, a criminalidade, ela tende a crescer num contexto de abandono. Se você pegar esse mesmo processo, teve um autor, nosso querido Milton Santos, que definiu esse processo aí, ó, de industrialização. Ele definiu esse processo como macrocefalia urbana. Professor, o que é a macrocefalia urbana? É a massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados. Um desses processos, gente, é justamente essa periferização desordenada, que aí atrela uma série de pessoas a um momento de marginalização de seus direitos e cria condições propícias para o crescimento da criminalidade. Beleza? Então, um ponto interessante para você colocar. Professor, mas eu posso citar literatura? Claro, olha só a obrazinha aqui, literária, bem interessante. Capitães da Areia é um romance moderno, Jorge Amado, retrata a vida de um grupo de menores abandonados, que crescem nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, vivendo em um trapiche. Trapiche, pessoal, é uma espécie de depósito abandonado, tá? E roubando para sobreviver. Então, isso daqui é uma denúncia não só dos roubos deles, mas uma denúncia do abandono social de um grupo de crianças. Que, é claro, elas vão acabar desencadeando e sendo vulneráveis e fazendo com que aumente a criminalidade. Então, Capitães de Areia é uma denúncia clara para isso, certo? Bom, eu posso citar um filme também. Possível filme para violência urbana ou para violência no geral. O filme Tropa de Elite. Foi dirigido pelo nosso glorioso José Padilha e trata da relação entre segurança pública e política, tá? Além da violência nas periferias brasileiras. Então, ele é uma obra que denuncia, uma obra que critica e uma obra que escancara o problema da violência urbana, principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas que é exatamente um retrato do Brasil. Caso você queira utilizar a Constituição Federal, você pode utilizar o artigo 144 da Constituição Federal, tá? Artigo 144 da Constituição Federal. Ele vai trazer aqui, como um princípio, né, a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quando eu falo de segurança pública, é claro que é o momento em que eu vou combater a violência, certo? E a taxa de homicídios no Brasil, você tem aí esse ponto são taxas de homicídios ligados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi o que eu apresentei lá no texto, e ao IPEA, que é um instituto de economias aplicadas no Brasil, beleza? De pesquisas e economias aplicadas no Brasil. Bom, quando eu tenho aqui esse direcionamento, eu tenho já possibilidades para usar em qualquer tema que envolva a questão da segurança pública. Bom, vamos trazer para o nosso. Lembre-se, você está falando de violência. Então, qual é uma estratégia? Eu posso pegar alguém que fala de violência. Eu posso pegar alguém que trate de violência como um todo.
Uma sugestão que eu dou para vocês, pessoal, ó, para que o repertório tenha pertinência, a pertinência de um repertório, ela está atrelada aos núcleos temáticos. Então, o que você deve fazer? Você deve analisar essa pertinência, tá? Você deve analisar essa pertinência a partir dos núcleos que nós temos. Por exemplo, aqui nesse caso, eu trouxe a fala de um filósofo, tá? Quem é Jean-Paul Sartre, professor? Sartre, pessoal, é um filósofo francês. Filósofo existencialista. Filósofo existencialista francês. Existencialista francês. Esse é um ponto interessante. Opa. Filósofo existencialista francês, certo? O que foi que ele disse? A violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Bom, aqui eu tenho a palavra violência. A palavra violência, ela é um dos núcleos temáticos, tá? Então, eu consigo aqui, é um núcleo temático do meu tema, eu consigo dizer que sempre que eu tiver violência, certo? Seja violência urbana, violência contra a mulher, violência contra a criança, eu consigo trazer o Jean-Paul Sartre para dentro do meu texto, certo? Porque ele está falando de violência como um todo. Olha a frase dele. A violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Ótimo, agora eu só preciso comparar. Um exemplo dessa derrota é o crescente número de criminalidade no Brasil, a crescente criminalidade do país. Por quê? Porque ali está sendo expressada, está sendo revelada um processo de violência. Tranquilo, professor, entendi, mas como é que eu faço para colocar isso dentro do texto? Como é que eu faço para trazer essa fala dele para dentro do meu texto como um todo? Olha aqui o elemento. Em um dos seus aforismos, professor, o que é aforismos? É afirmação, tá? Afirmação, princípio, máxima, tá? Em um dos seus aforismos, Jean-Paul Sartre, aí claro, aqui é a minha referência, eu vou falar do Jean-Paul Sartre, ele vai atuar aqui como uma referência. É o momento em que eu escolhi. Bom, eu preciso mostrar que eu conheço Jean-Paul Sartre, que eu não estou citando aqui de qualquer jeito. Então eu vou dar uma característica que eu sei dele, como se eu fosse especificá-lo. Especificação de quem é Jean-Paul Sartre. Filósofo existencialista, já dei uma amostra que eu sei do que eu estou falando. Ele é um filósofo existencialista. Bom, e aí eu vou trazer a informação, essa informação que liga esse contexto, esse repertório, ao tema. Essa informação vai ligar o repertório ao tema, que é a fala dele, né? Por que vai ligar ao tema? Porque ele falou de violência. Defende que a violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Depois que eu trouxe depois que eu situei, vale lembrar que isso daqui é uma contextualização, e a contextualização nada mais é do que o processo de você situar o seu tema dentro de uma realidade, nesse caso aqui de uma realidade filosófica, né? Então você vai situar o seu tema. Agora eu preciso trazer o meu tema, só que é claro, eu vou trazer o meu tema através do meu posicionamento diante dele. Eu preciso afirmar o que esse tema tem, qual é a lógica dele. Então eu vou trazer aqui, ó, a problematização. O que é a problematização? É o meu posicionamento diante do tema, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui para dar esse posicionamento de maneira adequada? Veja bem, eu vou primeiro apresentar a ideia de que eu tenho um problema
Para isso, eu vou utilizar uma expressão que indica problema. O cenário desafiador. Eu tenho aqui uma expressão que indica problema. O cenário desafiador, certo? Bom, como eu tenho aqui essa expressão que indica problema, o que eu vou fazer? Eu vou agora trazer os núcleos temáticos. Vale lembrar que é o momento que eu estou apresentando o tema. De conter os prejuízos no lugar de efeitos da violência urbana, palavras-chave, no Brasil. Então, aqui eu trouxe a frase tema ou os núcleos temáticos para dentro da minha redação, o que faz com que o meu tema ganhe credibilidade e que já se mostre abarcando de maneira completa o tema como um todo. Agora, o que eu preciso fazer? Trazer causas. Veja bem, você... Então, depois que eu trabalhei com causa 1, eu vou trazer uma outra causa. Qual é a outra causa? A causa 2. Para que haja necessariamente essa questão da progressão. Então, a causa 2, ela vai trabalhar com uma questão estatal. Bom, a gente sabe que existe combate à violência. Tanto é que nós temos aí a polícia, por exemplo, tá? Mas é suficiente? Se fosse suficiente, nós não teríamos, claro, o grave problema de criminalidade no Brasil. Então, qual é a dica? Trabalhe com a precariedade de políticas de segurança, tá? Precariedade de políticas de segurança. Basicamente, existem políticas, mas elas são insuficientes. Elas são ineficazes, certo? São ineficazes. A partir daí, você tem um direcionamento do seu texto, certo? Professor, entendi, você planejou aqui o texto. Planejei, que são os tópicos que precisam aparecer no meu parágrafo. Mas agora vamos tentar compreender como é que eu escrevo isso. Veja bem, olha aqui. Em um dos seus aforismos, Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, defende que a violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Avalie comigo, aqui eu pronto, já trouxe a primeira ideia, que é a ideia de contextualização, tá? Situei o meu tema. Bom, perceba que o Jean-Paul Sartre faz uma crítica. Então, assim, basicamente ele vai criticar essa questão do aumento da violência. Se ele faz uma crítica, a relação com o meu tema é uma relação de aproximação. Haja vista o meu tema ser um problema social sempre. Então, quando eu vou fazer a relação aqui com a minha tese, que é o momento em que eu apresento o tema, vai ser uma relação de proximidade. Então, eu coloco aqui o nesse sentido. O nesse sentido porque a relação é de semelhança. É de comparação, elas não se contrapõem. Elas não se contrapõem, a relação é de semelhança.
Bom, então, nesse sentido, o cenário desafiador de conter os prejuízos da violência urbana no Brasil ratifica. Professor, o que é ratificar? Ratificar, gente, é confirmar. Ele confirma, certo? Confirma, comprova, certo? Comprova o princípio filosófico, esse nosso querido princípio do aforismo de Jean-Paul Sartre, certo? Então você tem aí claramente esse direcionamento para que a nossa tese, o meu posicionamento diante do tema, vai confirmar a fala do Jean-Paul Sartre, porque nós temos uma situação de derrota, já que a violência urbana é algo marcante no Brasil. Bom, minha tese para por aqui. Meu posicionamento diante do tema. Agora eu preciso dar continuidade no momento em que eu vou anunciar os dois processos aqui, os dois argumentos em que eu vou trabalhar, aqueles que a gente acabou de escolher num parágrafo, no slide anterior, que foi a causa 1 e a causa 2. Diante deste óbice, note bem, quando eu falo da palavra óbice, é bem importante você entender que óbice é problema. Então, além de eu estar necessariamente falando de uma relação de problema, eu estou também reafirmando isso daí. Então, é um marca de opinião. Eu estou reafirmando, olha, eu tenho um problema, certo? Então, se eu tenho um problema, dá para eu direcionar aqui de uma maneira bem interessante, como uma forma de ratificação da minha ideia, de que eu estou tratando de um problema social, certo? Diante desse óbice, cabe analisar a marginalização, olha aqui o ponto importante que nós vamos trabalhar, a marginalização de parcela populacional, tá? Argumento 1, marginalização de parcela social, e de parcela populacional considerável, e a precariedade de políticas públicas de segurança, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a nossa causa 2. Causa 1, a questão da marginalização, vai funcionar como argumento de número 1. Esse argumento de número 1, ele é o assunto do segundo parágrafo, do desenvolvimento 1, tá? Vou colocar o segundo parágrafo para ficar mais claro para você. Ele é o assunto do segundo parágrafo. E você tem a ineficácia de políticas públicas. A ineficácia de políticas públicas, ela surge como o argumento de número 2. Vale lembrar que o argumento de número 2 é o assunto do meu terceiro parágrafo, certo? Então, nós temos aí todo um direcionamento. Bom, olha só o que eu já tenho aqui de interessante. Eu situei o meu tema na contextualização, falando de um repertório que traz para mim essa questão da violência, porque o Jean-Paul Sartre fala de violência. Logo depois, eu comparei esse princípio filosófico ao meu tema, por uma relação de semelhança, como nesse sentido. Apresentei o tema ratificando que ele é um problema social, tá? Quando eu falo cenário desafiador, estou ratificando essa história de problema social. E aí eu vou fechar com o diante desse óbice. Olha que eu repito que é um problema, diante desse óbice. Cabe analisar, agora eu vou dar o caminho que eu vou percorrer no texto. Esse aqui é o meu famoso projeto de texto. A marginalização de parcela populacional considerável e a precariedade de políticas públicas de segurança. A marginalização vai representar o assunto do meu segundo parágrafo, a precariedade de políticas públicas vai representar o assunto do meu terceiro parágrafo. Aí eu vou completar, é interessante completar a ideia, né? Como fatores que contribuem para a construção de um contexto conflituoso. Olha só a reafirmação de que eu estou trabalhando com a ideia de problema, conflituoso. Aqui eu acabo de expor o meu projeto de texto. O que eu vou precisar agora? Logo concluir o meu parágrafo, tá? Por isso aparece aqui uma ideia de conclusão.
A conclusão do meu parágrafo vai se dar por meio de uma ratificação da necessidade de intervir. Logo, nota-se a necessidade de reverter esse quadro deletério. Veja bem, primeiramente eu tenho outra afirmação de que eu tenho um problema. Quando eu falo de deletério, eu reafirmo a noção de problema, tá? Então, o que é um quadro deletério? É um quadro conflituoso, um quadro problemático. Problemático, preocupante e assim por diante, tá? Tem esse direcionamento aqui, um quadro problemático. Ok? Bom, além de eu trabalhar com essa ideia de quadro problemático, tem um ponto muito importante aqui, que é uma espécie de complemento do meu projeto de texto. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar aqui com a ideia da necessidade de reverter. Se eu preciso reverter esse quadro, que é um quadro problemático, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma proposta de intervenção. Que basicamente é o direcionamento dado para o meu texto, viu? Proposta de intervenção. É como se na introdução eu deixasse todo o caminho que eu vou percorrer no meu texto como um todo. A partir da contextualização, da afirmação que eu estou tratando de um problema social, do anúncio dos argumentos de que esse problema existe e uma conclusão em que eu reafirmo a necessidade de superá-lo. Bom, depois que eu fiz a introdução, você vai perceber que os desenvolvimentos eles trabalham basicamente com a mesma ideia. Eu vou pegar aqui o conceito lá do nosso mapa mental, ó, macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, vale lembrar que eu peguei lá do mapa mental que a gente preparou. Ele vai confirmar a minha ideia, tá? Como é que ele confirma a minha ideia? Vamos analisar aqui. Ó. Sobre esse contexto, é lícito destacar que a urbanização desordenada das cidades, veja que eu trabalhei com urbanização desordenadas, porque eu vou falar de Milton Santos com o processo de macrocefalia urbana, certo? De macrocefalia urbana. A massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, o que propicia o desencadeamento de processos descompassados. Um exemplo desse processo é a marginalização de parcela considerável da população. Olha aqui o nosso argumento 1 aparecendo, viu? Nosso argumento 1 aparecendo. O que, por conta da dificuldade de acesso a direitos como a educação e trabalho, acaba por acarretar o avanço da vulnerabilidade, principalmente juvenil, à criminalidade. Beleza? Assim, destacam-se os graves impactos sociais da exclusão de direitos básicos. Pronto, já trabalhei aqui com o parágrafo. O meu próximo parágrafo vai ser sobre o quê? Meu próximo parágrafo vai ser sobre... Aqui, ó, só um detalhezinho que é outra possibilidade. Você pode falar da formação desigual da sociedade brasileira e trabalhar dentro da mesma perspectiva, só que falando primeiramente de desigualdade social, com o argumento 1 aparecendo logo de cara, certo? Bom, mas o próximo parágrafo eu vou utilizar a Constituição Federal, o direito fundamental à segurança pública, né? Como é que eu faço isso, professor? Olha só o parágrafo. Somado a isso, é válido ressaltar a ineficácia de políticas de segurança. Quando eu falo de ineficácia de políticas de segurança, eu tenho necessariamente a minha fala sobre o argumento 2. Vou trazer, para confirmar a Constituição, ó, nesse íntere, o artigo 6º da Constituição Federal de 88 prevê a segurança como direito de todos e todos os cidadãos brasileiros. Todavia, esse direito é posto em risco pela precariedade do sistema de segurança pública. Isso ocorre porque os ínfimos investimentos na força policial e o sucateamento dos sistemas de encarceramento no Brasil comprometem o estabelecimento dos princípios constitucionais. Dessa forma, a atual condição de negligência da estrutura de combate e de reabilitação dos criminosos compromete o enfrentamento à violência urbana no Brasil. Beleza? Pronto, já direcionei aqui esse ponto. Aí você só precisa de uma proposta de intervenção, tá? Primeiro, uma para refletir sobre a questão da marginalização, a orientação das pessoas. Então, as escolas, em parceria com a família, podem orientar sobre a importância da prevenção à violência. E lá embaixo, o Estado vai criar, justamente, ampliar os investimentos na aparelhagem policial. Beleza? Então, aqui são duas propostas ligadas às duas causas de problemas que foi apresentado.
Uma com a escola e a família, para realmente prevenir a violência, e o outro com o Estado, aparelhando as forças policiais para que justamente haja a reversão desse quadro. E para terminar, olha só como a gente termina. Desse modo, que sara a violência tão duramente criticada por Sartre. Opa, eu comecei com Sartre, eu termino com Sartre. Qual é a vantagem disso? Eu trago o meu texto para um processo cíclico, em que eu começo pensando no final, ok? Bom, eis aí um direcionamento para que você entenda, mas é claro que nós não vamos parar por aqui. O que eu quero que você faça? Agora é sua vez. Utilizando aquele mesmo mapa mental que eu mostrei anteriormente sobre violência, eu quero que você faça um texto parecido com esse, inclusive pegando alguns detalhes, alguns elementos que podem te ajudar no texto, mas agora com o seguinte tema: a importância da tecnologia na evolução da segurança pública, certo? Olha só, um temazinho um pouquinho mais elaborado para que você consiga aplicar todo esse caminho que a gente trouxe aqui, certo? Analise o problema que envolve o tema e as possíveis causas dessa situação. Causa 1, causa 2, que vão trazer justamente essa ideia de argumentação. Logo após, propõe uma intervenção, justamente o que eu fiz aqui, certo? Para os problemas apresentados. Siga esse roteiro que eu apresentei, que você não terá dificuldades para fazer o texto. Fica aqui esse desafio para que você faça uma redação sobre esse tema e para que a gente continue aqui a discutir cada um desses processos para que se estabeleça uma dissertação escolar argumentativa de forma bem produtiva e precisa, ok? Eu me despeço por aqui, deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!